Graça e paz a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras, que todos possam ser bem-vindos a mais uma aula do nosso Discipulado Sem Fronteiras, a qual estamos trabalhando aqui a lição número 1. E nós vamos trabalhar nesta noite uma lição importantíssima, que é, na verdade, o discípulo e o evangelismo. É a lição número 13 da revista 1. Então veja só, irmãos. Nós trabalhamos esta lição e hoje é a última lição desta primeira revista. Depois nós vamos trabalhar a segunda lição, Então, a segunda revista. E aí nós vamos observar então que nós em 3 passos, nós trabalhamos aqui para, vamos dizer assim, para abordar todos os assuntos a qual estão permeantes nesta lição. Por exemplo, nós começamos então com o primeiro passo, conhecendo a Bíblia, conhecendo Deus, conhecendo a salvação, conhecendo a igreja e conhecendo o valor da oração. Depois, nós fomos para o segundo passo, que foi o quê? O discípulo e a fé, o discípulo e a obediência, e o discípulo e o dízimo. E o terceiro e último passo, da lição 9 até a lição de hoje, a lição número 13, que é o discípulo e o Espírito Santo. O discípulo vivendo cheio do Espírito Santo. Depois nós aprendemos o discípulo e os dons do Espírito Santo. E depois nós trabalhamos a lição número 12, que foi a lição passada, o discípulo e o fruto do Espírito. E agora nós vamos então para a lição número 13, o discípulo e o evangelismo. Então, para nós fazermos aqui uma pequena abordagem, trabalhando como uma forma introdutória, recapitulando a aula passada, introduzindo a aula de hoje, nós falamos um pouco então, ou na aula passada, sobre o discípulo e o fruto do Espírito Santo. E nós sabemos e trabalhamos dentro do texto de Gálatas 5:22, mas o fruto no singular é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas não há lei. Em outras palavras, é salvo. E como nós também já abordamos uma lição que fala sobre salvação, hoje nós vamos observar então a necessidade de se pregar o Evangelho, porque aí nós vamos trabalhar a lição que vai então ter por tema o discípulo e o evangelismo. E é uma lição de extrema importância, como todas elas, nós trabalhamos aqui com esses temas, a qual nós podemos observar que são pilares da fé cristã. E aí nós vamos observar que este pilar, chamado evangelismo, é um elemento importantíssimo daquilo que é a propagação do Evangelho, como diz a própria Bíblia, pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós vamos ver que o texto em pauta para nós trabalharmos esta lição é, na verdade, Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15, que nos diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Logicamente que o texto está reduzido, porque ele vai dizer, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas focando no nosso tema, e disse-lhe, quem que disse? Foi Jesus. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós observamos, irmãos, que a nossa lição está subdividida da seguinte forma. Nós temos aqui os nossos objetivos, que é definir o termo evangelismo, depois destacar a importância do evangelismo para a promoção e o engrandecimento do reino de Deus. Terceiro, reconhecer privilégios e responsabilidades de quem participa da obra de evangelização. E quarto, então, objetivo, descrever o papel do Espírito Santo na missão evangelizadora da igreja. E aí nós temos então a nossa introdução. Aí nós vamos trabalhar aqui de forma bem resumida o que é evangelismo. Aí nós temos aqui, por exemplo, alguns exemplos. Evangelismo é a tarefa de testemunhar de Cristo aos perdidos, às pessoas. E aí nós vamos ver no decorrer da nossa lição, por que aos perdidos? Por que atribuir questão de perdição, de condenação às pessoas? Depois, evangelismo é a tarefa de
levar homens à salvação. Então quer dizer, por que levar homens à salvação? E terceiro, evangelizar é pregar a Cristo, é testemunhar dele. E aí nós vamos então trabalhar esse elemento então do que é evangelismo. Certamente você já ouviu esta expressão na sua igreja e em vários setores da cristandade. Você mesmo foi alcançado pela graça de Deus através desta magnífica obra. Evangelismo é o emprego da palavra de Deus por todos os crentes. Então quer dizer, todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho a toda criatura. Então é a comissão que o Senhor Jesus nos deu, nos conferiu, nos chamou para que nós viéssemos então a pregar, como disse o apóstolo Paulo, a tempo e fora de tempo. Nós temos aqui, para nós concluirmos essa introdução, todos os crentes estão autorizados e nomeados para esta tarefa. Porque às vezes as pessoas pensam que o evangelismo é do grupo de evangelismo da igreja, é da pessoa A, da pessoa B, responsável, talvez pelo discipulado e pelo evangelismo. Que aí nós sabemos que é trabalhado desta forma justamente para ter uma organização, para que possamos ter então um bom desenvolver da congregação. Mas nós sabemos que o chamado é para todos. É para todos pregarem o Evangelho, é para todos testemunharem de Cristo, é para todos levarem a mensagem da cruz. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a palavra de Deus, aquilo que está escrito sobre Ele. Ele é o Evangelho, Cristo é o Evangelho, porque o Evangelho é a boa nova. E a boa nova é Cristo Jesus na cruz do Calvário. E aí nós temos então aqui, todos os crentes são autorizados e nomeados para esta nobre tarefa. Então eu e você somos nomeados para essa nobre tarefa. Em suma, evangelizar é pregar, Marcos 16:15, a qual lemos e é a introdução ou é o texto base da nossa lição, do nosso tema de hoje. Depois, pescar, porque lá em Mateus 4,19 você vai ver Jesus chamando alguns dos seus discípulos e dizendo: eu vos farei pescadores de homens. Em outras palavras, Pedro e alguns outros que foram chamados, vejam só, eles estavam ali, mexendo com as suas redes próximo à praia, e ele então comissiona eles, que agora eles seriam pescadores de almas. Em outras palavras, as pessoas são os peixes. Em outras palavras, o mar é o mundo e as pessoas são os peixes. Em outras palavras, vocês agora são chamados não para pescar mais, mas para pescar almas, para ganhar almas para o reino de Deus. Aí nós temos também procurar os perdidos, como no caso de Lucas 15, que vai trabalhar ali 3 elementos de mensagens parabólicas, E aí nós sabemos ali que tem várias mensagens, como temos ali a do pastor, que procura a ovelha, que é uma parábola, do pastor, deixa as 99, vai atrás de uma. Depois nós temos então da dracma perdida e do filho pródigo. E também nós temos aqui livrar da morte, como Provérbios 24:11, e cuidar das almas. Então, nosso primeiro tópico desta lição de hoje vai trabalhar a seguinte questão: por que e quando devemos evangelizar? Por que e quando devemos evangelizar? Veja bem, primeiro, subtópico: todos precisam de um Salvador. Por quê? Porque a Bíblia nos diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala em Romanos 5:12, por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado gerou a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A Bíblia fala em Isaías 59:2, os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação de mim. E a Bíblia também diz em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a condição do homem
obscurecido. E a Bíblia também nos fala em, por exemplo, 2 Coríntios 4,4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não conheçam a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória e a imagem de Deus. Por exemplo, a Bíblia também fala em 1 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. E aí nós vamos observar uma infinidade de textos que vão nos mostrar a nossa condição pecaminosa, decaída da presença do Senhor. E aí carecemos então, e carecem as pessoas, de serem alcançadas pela mensagem da cruz. Neste mundo tenebroso, com tantas dificuldades, problemas no cotidiano, muitas das vezes sofrendo ataques do inimigo de forma espiritual, de forma também pessoal, carecem de ter e de ouvir a mensagem da cruz e ter a salvação em Cristo Jesus. E aí nós vamos observar então por que e quando devemos. Todos precisam de um Salvador. E é interessante nós também correlacionarmos aqui, dentro desses textos a qual foram mencionados, Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, veja bem, irmão, não apenas como Salvador, como Senhor, e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então veja bem, a palavra Senhor no grego é Kyrios, soberano, absoluto, equivale ao hebraico Yahvé, mostrando que Jesus é Deus igual ao Pai. E aí Jesus fala em João 10:30, eu e o Pai somos um. A Bíblia diz no grego cerca de 450 vezes Jesus como Salvador, quer dizer, como Senhor, Kyrios, e 16 vezes como Salvador. Veja bem, irmãos, que para nós termos Jesus como Salvador, nós carecemos de tê-lo como Senhor. E como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos pregar a palavra de Deus. Nós que cremos que a expiação é ilimitada, contrariamente àqueles que creem na expiação limitada, nós cremos que todas as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, como diz o texto, bem categórico, a qual lemos nesta noite como base introdutória e base também do nosso tema de hoje, que é, na verdade, pregar a toda criatura. E aí nós vamos observar então que a condição humana é de perdição, é de perdido, carecem de Cristo, está obscurecida, como está lá em 2 Coríntios 4:4. E aí nós vamos observar aqui, o homem só poderá crer depois de ouvir a palavra. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí nós vamos ver, como pois invocarão em quem não creram? Veja só, o texto de Romanos. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha a responsabilidade a qual foi nos incumbida pelo nosso mestre. Aí nós temos aqui então, por exemplo, o segundo subtópico. Recebemos uma ordem de Jesus, do Senhor Jesus. Então entenda, irmão, que pregar o Evangelho, aonde e quando, nós devemos pregar a todo momento. E aí o texto, ou pelo menos aqui a nossa lição vai trabalhar, recebemos uma ordem. No português, ide pregai o Evangelho. E quando você vê também em Mateus 28:19, após Cristo ressuscitado, versículo 18, diz que todo poder foi me dado nos céus e na terra. Agora no versículo 19, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, ou que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então veja que no português é uma ordem imperativa, mas no grego o verbo ir está no gerúndio. Quer dizer o quê? Indo por todo o mundo, indo fazendo discípulos. E aí você vai ver, por exemplo, lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Em outras palavras,
é para estarmos sempre falando, no gerúndio, indo. Tá? E aí nós vamos ver então que nós recebemos uma ordem. No português, uma ordem imperativa. No grego, está no gerúndio, indo. Então nós devemos estar sempre fazendo, sempre prontos a pregar. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, outrora mencionado aqui, pregue em tempo e fora de tempo. Aí nós vamos observar, por exemplo, algumas vezes, que o texto é mencionado, como já mencionamos aqui, Mateus 28, 19, 20. Depois nós temos Marcos 16, 15, que é o texto da nossa base da aula de hoje. Depois nós temos Lucas 24, 47, que é para eles ficarem em Jerusalém e depois, até que do alto eles seriam revestidos de poder, e dizendo para anunciar o Evangelho. Depois nós temos Atos 1 e 8, a qual já mencionamos. Por exemplo, João 20, 21, quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e ordena que eles preguem o Evangelho. Depois nós vamos ter o terceiro subtópico. Deus nos concedeu o privilégio de participarmos de sua obra. Veja só, irmãos, a Bíblia fala em Atos, no capítulo de número 10, versículos 5 e 6, vai nos dizer que um anjo aparece a Cornélio. Cornélio orava, dava esmola, fazia jejum, era alguém que buscava a presença do Senhor. Mas um anjo aparece a ele e diz para ele chamar a Simão Pedro, que tem por sobrenome Pedro, a qual diria tudo o que ele deveria fazer. Então veja que o anjo não pregou, o anjo anunciou a ele a quem ele deveria buscar, pedir para chamar. E aí nós vamos observar o texto de Atos, onde Pedro está na casa de Simão, o curtidor, até quando estivemos ali em Jope, o ano passado, em Israel, nós estivemos bem na frente da porta da casa, que a ruína está por dentro da porta, nós não podemos entrar porque é uma localização privada, e aí hoje é de uma outra família chamada Zacarias, e aí nós não pudemos entrar, mas nós estivemos bem próximo da casa onde Pedro esteve, e ele teve um êxtase, onde ele viu vários animais que não podia se comer no antigo pacto, e uma voz disse a Pedro, Pedro, mata e come. Aí Pedro fala, como comerei? E nunca coloquei algo impuro em minha boca, Senhor. Aí a voz diz, como podes dizer que é impuro aquilo que eu purifiquei? Logo depois chegam então os soldados enviados por Cornélio. E aí Pedro então entende pelo Espírito, porque o Espírito fala a ele, que é para ele ir para pregar aos gentios. E aí nós vamos observar que Pedro, quando está pregando o sermão na casa de Cornélio, no meio do sermão o Espírito Santo batiza a todos com o Espírito Santo. E aí você observa que ele mesmo menciona que não podia negar o batismo àqueles a qual o Espírito Santo já havia batizado a todos. E aí nós observamos, irmãos, que esse elemento, esta ordem, é nos concedida pelo Senhor, para pregarmos o Evangelho, para discipularmos. E aí nós vamos ver aqui o quarto subtópico. O tempo de Deus é agora. Por quê? Nós vamos ver lá em Atos, capítulo 17, versículo 30. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Que aí nós vamos ver aqui, 2 Coríntios 6 e 2. Mas por que agora? Porque agora estamos vivos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, com certeza, nós devemos pregar em todo momento. E o tempo é agora. Depois, nós vamos observar o texto a qual já havia mencionado, 2 Timóteo 4 e 2. A Bíblia recomenda que preguemos a palavra a tempo e fora de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, agora nós vamos para o segundo tópico. Tá? Nós estamos sendo bem objetivos, trabalhando todos os elementos da lição para nós podermos darmos aí um subsídio teológico para aqueles também que quiserem ministrar essas lições na congregação. Onde devemos evangelizar? Primeiro, irmão, por incrível que pareça, nos cultos. Porque após a pregação vem um apelo. E muitas das vezes há pessoas com dificuldades internas. E às vezes um abraço carinhoso, lógico que hoje, por causa da questão da pandemia, não estamos podendo nos aproximar tanto. Mas aqui nós vamos parafraseando quando está tudo bem. Poder chegar perto de uma pessoa com educação, com carinho,
com amor fraternal, poder abraçá-la e poder convidá-la para que ela possa se dirigir até a frente e receber uma oração. Isso tem que ter percepção, irmãos. Nós precisamos valorizar e trabalhar esses elementos escriturísticos e importantíssimos na nossa vida cristã. E aí nós vamos observar então, nos cultos, eu não vou ficar lendo aqui para nós não tomarmos tempo, apenas dando algumas dicas daquilo que a lição já nos propõe, para nós sermos mais ágeis, mais hábeis, para poder então ganharmos vidas para o reino de Deus. E por incrível que pareça, precisamos ter graça também para ganharmos dentro do próprio templo quando estamos nos cultos. Depois, nos lares. Muitas igrejas no período bíblico e até mesmo alguns pontos de pregações ainda hoje é trabalhado em residências. E eu vejo isso como um trabalho evangelístico tremendo, irmão. Um trabalho onde eu, por exemplo, fui formado como obreiro, moldado, que quando dei a primeira palavra na igreja, quando cheguei a pregar a primeira vez na igreja, eu já havia sido treinado no ponto de pregação, que é também um local onde eu vi várias pessoas que foram evangelizadas. E depois eu fui tratado como obreiro para depois desempenhar na igreja. Quando eu dei a saudação a primeira vez na igreja, eu observei que ficou os irmãos olhando de forma até um pouco que assustada, como que dizendo: poxa, como que esse rapaz que é novo convertido sabe falar desta forma? Ou ele consegue desenvolver desta forma? Não era porque eu era bom, até porque não sou. Na verdade, irmãos, não é mérito meu, mas é mérito do Senhor na minha vida. O que era? Na verdade, um treinamento num ponto de ação, onde muitas pessoas eram salvas, eram transformadas e eram moldadas também para a obra do Senhor. Então devemos valorizar esse trabalho tão maravilhoso que é o evangelismo através dos pontos de pregações e nos lares, tá? Pontos de pregação nos lares, ou vamos dizer assim, um evangelismo, você levar um estudo de discipulado na casa de alguém. Você pode agregar mais pessoas da família que não conhecem o Evangelho e podem, com certeza, entender o Evangelho através da explicação da palavra e ela então se decidir para o Senhor. Nos trabalhos, claro que nos trabalhos e todos os ambientes nós devemos tomar bastante cuidado pelo fato, irmãos, de que nem sempre há momentos propícios, mas de vez em quando Deus prepara um momento propício. Até mesmo nos trabalhos. Então, quer dizer, às vezes você tem um momento que dá de você falar, no horário do café, de repente, às vezes, mesmo que trabalhando, consegue trocar uma palavra com alguém, e às vezes a pessoa está carecendo, porque todos nós carecemos de Cristo, e você às vezes não por muito falar, mas por uma oportunidade, um momento, fala uma palavra que venha trabalhar na vida daquela pessoa. É como dizem Provérbios, né? Que a palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em salvas de prata. Quer dizer, vai atingir, na verdade, aquela pessoa de uma forma toda graciosa e de forma persuasiva pelo Espírito Santo. Depois nós temos aqui, irmãos, nos transportes. E nós temos que tomar bastante cuidado, porque até nos transportes as pessoas estão aptas, estão ali para até ouvir, mas muitas às vezes estão, escutando música, outras estão lendo, outras não querem ouvir. Então nós temos que saber abordar a cada situação, mas é um momento propício para se falar do amor de Cristo e para pregar o Evangelho e para evangelizar uma vida. Nós temos também nos hospitais, penitenciárias e outras instituições públicas. Nesse quesito, eu até digo aos irmãos que devem ter cuidado muito grande, pelo fato de, nos lugares como os hospitais em si, precisa ter um cuidado, porque muitas das vezes foi cortado, foi restringido que se evangelizasse nos hospitais, pelo fato de muitas pessoas, às vezes, chegando no hospital, não tinha cuidado devido. Às vezes condenava algumas pessoas porque não queriam uma oração, às vezes quando orava muito alto. Então tudo isso
precisa ter um treinamento, precisa ter uma forma de se abordar que venha a ser uma forma convincente, uma forma educada, respeitosa, ética, mas falando sempre a verdade. E com muito amor, logicamente. Mas tomando todos os cuidados para poder ganhar em vez de perder uma alma. Depois nós temos aqui, em todos os lugares, com certeza, fila de banco, de repente em outros ambientes, devemos, com certeza, pregar o Evangelho e levar a palavra do Senhor àqueles que não conhecem. Depois nós temos o terceiro e último tópico, que é requisitos necessários para evangelizar. Olha só, irmãos. Ler e estudar a Bíblia diariamente. Irmãos, eu me converti, já está fazendo agora, mês que vem, 18 anos, e eu leio todos os dias a Bíblia. Eu leio todos os dias, estudo, compro o livro, sempre procuro ler para poder aprimorar aquilo que é dentro do conhecimento da palavra de Deus, para poder saber abordar pessoas, para saber como me achegar a pessoas e também para poder ganhar, se possível, para a glória do Senhor, alguém, porque na verdade não sou eu que ganho e ninguém ganha. Na verdade quem ganha é o Espírito Santo que convence. Por isso que Jesus falou em João 16:8, quando ele vier, o Espírito Santo, e ele já veio, convenceria, elencho no grego, a palavra convencer, expor o pecado, e aí a pessoa se constrange e se arrepende. Aí ele entra na vida da pessoa e a conduz do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, irmãos, estudar e ler a palavra ou a Bíblia diariamente. Assim como o nosso corpo precisa de alimento físico, o nosso espírito, a nossa alma precisa de oração e precisa também de ler e estudar a palavra do Senhor diariamente, porque é o pão da nossa alma, é a palavra do Senhor. E é aonde nós vamos adquirir conhecimento, suporte, para que possamos ganhar almas para o reino de Deus. Porque aí, como eu disse, quem ganha é o Espírito Santo, quem convence é Ele, mas Ele nos usa. E aí nós precisamos aprimorar aquilo que é a obra do Senhor em nossas vidas, para podermos chegar às pessoas e abordarmos de forma convincente. Hoje nós temos aqui, ter ardente amor pelas almas perdidas. Com certeza, irmãos, nós precisamos ter ardente, na verdade, amor pelas almas perdidas. Assim se expressou um grande servo de Deus chamado Brainer. Veja só, que diz assim: não me importa onde vou, convivia, nem as experiências duras que passava, se isto me levava a ganhar almas para Cristo. Enquanto dormia, era este o meu sonho. Enquanto acordava, o meu primeiro pensamento neste grande trabalho estava, que era de compaixão pelas almas, pelas vidas. Só o fato de nós sabermos, irmãos, que nesse exato momento tem pessoas partindo sem salvação, pessoas talvez que, se alguém chegasse e pregasse o Evangelho, ela então entregaria a sua vida. Irmãos, nós precisamos pregar. Nós não temos a visão de alguém prega e diz, que Jesus veio para os eleitos apenas. Não, nós cremos que ele veio para todos. E a Bíblia diz também em 1 Timóteo 2, em diante, para orarmos por todos, fazermos rogos, orações, intercessões por aqueles que estão em eminência. Aí no versículo 4, 5 diz que ele quer que todos venham ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Então a Bíblia nos dá amparo para crermos e sabermos que é para pregar a todos. Mas nem todos serão salvos. Mas aí é o que Jacó Armínio menciona. A redenção é obtida para todos, mas ela, na verdade, ela é aplicada aos que creem. Mas devemos pregar, tá certo? E aí nós vamos ver aqui então, caminhando já para o nosso final, ter vida santa, separada para Deus. Para não cair naquela questão, irmãos, de alguém dizer assim: olha, ser cristão como fulano, ser cristã como fulana, eu nem quero. Então nós devemos tomar bastante cuidado
para não escandalizarmos o Evangelho. Aí nós temos aqui: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Salmo 51, verso 2 e 13. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui o quarto, então, subtópico desse terceiro tópico, que diz assim: aprender com o Mestre Jesus. Irmãos, o texto lá de João 4, do 1 ao 30, são 30 versículos que nós não vamos aqui mencionar. É um texto onde Jesus fala com a mulher samaritana de Jacó. Então, nós não vamos aqui, de hipótese, trabalhar pormenores, fazer uma exposição desse texto, a qual eu gosto de pregar, e é um texto com bastante riqueza de detalhes. Eu vou apenas citar o que a lição menciona, tá certo? Então veja bem: Jesus aproveitou a oportunidade, embora cansado, no versículo 6, e faminto, versículo 8, e ele pregou. Veja só que interessante. Ele teve amor e espírito de sacrifício, tudo por uma alma perdida. B. Ele esperou o momento de estar a sós com a mulher, versículo 8. C. Ele não se importou com os preconceitos raciais, sociais e religiosos, versículo 9 e 10, que na verdade ali tinha tanto uma questão, um choque cultural, entre o samaritano e os judeus, que nós não vamos entrar em pormenores. D. Entrou logo no assunto da necessidade espiritual da mulher. Olha aí, versículo 7. Depois o E. Não se afastou do assunto da salvação e nem desviou de seu objetivo. Versículos 9 ao 13. F. Jesus fez a samaritana entender que era uma pecadora. Versículo 16. Agora o G. Não atacou seus defeitos, nem a condenou. Versículo 18. Agora o H. Jesus mostrou compaixão e interesse na vida da mulher. E é isso que nós devemos fazer, Em vez de acusarmos, termos compaixão. Até porque se os irmãos... Vou dar uma dica aqui para os irmãos que gostam de ler a Bíblia ou que querem ler a Bíblia. Pode analisar, irmãos. Analise o que eu vou dizer quando você estiver lendo os evangelhos, principalmente. Você nunca vai ver Jesus pegando pecadores e acusando-os. Você vai ver ele amando e tendo palavra de compaixão. É lógico que depois de convertida, como a mulher que foi pega em ato de adultério, ele disse o quê? Vai e não peques mais. Mas ele pregou com amor, ele teve compaixão. Agora, com falsa religiosidade, ele chamava de hipócrita. Falsa religiosidade, ele falava de forma enérgica, de forma dura. E aí nós temos que aprender com Jesus, irmão. Não estou aqui incentivando os irmãos a atacarem ninguém também. Porque às vezes alguém acha que ele tem uma verdade que é da mente dele. Ele diz que a Bíblia diz aquilo e a Bíblia não diz. Mas devemos também saber discernir pela palavra de Deus. Quando devemos falar, sempre devemos falar com amor. Mas quando é um pecador, falar com amor e compaixão. Quando for alguém que quer te afrontar, que quer te, vamos dizer assim, te denegrir teologicamente, com até mesmo uma heresia, aí você tem que ser um pouco mais enérgico, tem que ser um pouco mais firme. Tá? Aí nós vamos ver aqui, ser cheio do Espírito Santo, que aí é a quinta e última, então, abordagem ou elemento ou subtópico do terceiro tópico, para nós concluirmos aqui então. Tá? Então veja bem, ser cheio do Espírito Santo, a ordem de Jesus à igreja em Mateus 28 e 20, para pregar o Evangelho, está intimamente ligado à afirmação anterior. E me é dado todo o poder, no céu e na terra. Poder o quê? Ter o Espírito Santo. Eu vou fazer a leitura de Mateus 28, 19 e 20, nesse Evangelho que é do David Stern, Novo Testamento Judaico. É um pouco diferenciado, tem uns termos aí um pouco mais judaico, mas isso também não quer dizer que eu quero judaizar os irmãos em hipótese
até porque o Evangelho, ao meu ver, ele é completamente desassociado do judaísmo. Apenas temos uma raiz judaica, que aí é cristã, né? Nós sabemos dividir muito bem esses elementos. Mas eu acho interessante nós mencionarmos aqui, a título de conhecimento, e depois nós vamos fazer uma oração final, que diz assim: Yeshua aproximou-se deles e falou-lhes dizendo: toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, vão e façam talmidim, discípulos, dentre pessoas de todas as nações, imergindo-os em vez de batizando, que é a mesma coisa, só que com terminologia diferente. Imergindo-os na verdade, em vez do nome, na verdade, do Pai, do Filho e do Ruach HaKodesh. Versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E lembrem-se, estarei sempre com vocês até o fim da era. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração final, agradecendo a Deus. E logo após a oração eu vou mencionar alguns nomes dos irmãos que aí estiveram conosco e também louvando a Deus pelas vossas vidas e por aqueles que hão de ver esta aula depois dos irmãos, mesmo não sendo o horário ao vivo, tá certo? E também no nosso canal, né? Discipulado Sem Fronteiras. Nós vamos orar. Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, te agradecemos e te louvamos por esta noite, por esta aula maravilhosa, a qual o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para juntos adorarmos e bendizermos o teu nome. Papai querido e Deus eterno, dá-nos condições, Senhor, para evangelizarmos, para pregarmos em tempo e fora de tempo, dando sabedoria, graça e ousadia pelo teu Espírito, para ganharmos vidas para o teu reino. É o que eu te peço, e eu peço também para os meus irmãos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, a todos que estão e estão conosco, para a glória do teu nome. E se tiver alguém com alguma enfermidade, oramos e cremos na cura, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos de uma forma toda especial, em nome do Senhor Jesus. É um prazer poder estar aqui com os irmãos no Discipulado Sem Fronteiras. Amém? Deus abençoe.